E aí, quem voltou? Depois de muito tempo só assistindo e sofrendo, a gente finalmente conseguiu mais uma vez não ganhar dentro de campo e apanhou fora de campo também. Essa é a situação do nosso grandioso Maringudo do Futebol Clube. Mas hoje a gente não vai falar muito sobre isso, porque a gente vai apenas analisar toda a situação do time, porque a gente se colocou numa situação bem lamentável que basicamente já abrimos mão do, quer dizer, impossível, né? Classificação. Tem que acontecer uma sorte descomunal para conseguirmos ali uma classificação para a segunda fase, né, da Série C, o que não vai acontecer. Esquecem isso. Isso não vai acontecer. Não é possível que o Maringá se classifique. Esqueçam isso. Não vai classificar. E o que que nos resta? Contas. Para quê? Para a gente não rebaixar. Então algumas coisas têm que ser ditas, né? Primeiro que tá na hora já do pessoal admitir que esse time é ruim, que esse time não vai conseguir nada pro ano que vem se não fizer mudanças. Então a gente já sabe que esse time aí não é bom e muita coisa tem que mudar para as coisas melhorarem. Quem diria que um time ruim não ia funcionar? Mas hoje a gente vai analisar qual é o único cenário que o Maringá pode ser rebaixado. E para isso a gente vai ver uma matéria aqui do GMC Online. É, do GMC Online. Tô com um filhotinho de torcedor aqui. Então agora a gente vai ver que a única circunstância que faria o Maringá ser rebaixado, né, nesse ano, o que é bem lamentável. E por mais que pareça difícil, não é dos mais difíceis não, viu? Então você tá aí batendo no peito falando que não vai ser rebaixado, eu acredito que é bom você colocar as barbichinhas de molho, porque não é tão fácil as coisas assim não. Quer dizer, é difícil, mas não é fácil. Então vem comigo para essa grande aventura. Série C, o único cenário rebaixa o Maringá Futebol Clube. E a classificação depende de outras 7 equipes. Então nós chegamos na penúltima rodada da Série C, né, da fase de pontos, que vai foi encerrada a penúltima rodada, no caso, nós vamos entrar na última. 5 times já estão garantidos na segunda fase, como a gente vê aqui: o Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo. São 3 vagas e tem o quê? Uns 9 times ali que tem chances matemáticas de conseguir essas vagas, o que esqueçam, né? Qualquer um com mínimo de bom senso sabe que é sem chance. Antes de mais nada, esses são os jogos. Temos aí Náutico Ituano, Ponte Londrina, Confiança e Retrô, Tombense e Guarani, Anápolis e Botafogo, e todos os jogos, né? Vocês estão vendo aí, não preciso citá-los um por um. E a matéria: o Maringá briga contra o rebaixamento e sonha com a classificação? Não, não sonha, galera. Para de sonhar com classificação. Não tem que sonhar com classificação nenhuma, porque não vai ter classificação. Esquece. Agradeça que não rebaixou, agradeça, mas esquece classificação. Não tenha isso em mente, não coloque isso em pontos, de jeito nenhum. Não vai classificar, não vai, em hipótese alguma. Então aqui, o Dogão é o 15º colocado, 22 pontos, tá 3 pontos do Z4, que tá em primeiro ali no Z4 Itabaiana, que bateu na gente no último jogo. E 2 pontos do G8. Olha só que irônico. Tá mais perto do Z4 do que do G8 do que do Z4, quem diria. Então o tricolor ainda pode ser rebaixado e ao mesmo tempo possui chances remotas de classificação. O que precisa acontecer para o Maringá se classificar? O Maringá tem que vencer o Caxias, Ituano e o Floresta tem que perder os jogos, Confiança, Botafogo e CSA empatar ou perder, e o Ipiranga e o Figueirense tem que empatar. Esses são os milagres, tem que acontecer tudo isso aí. Vai acontecer? Não vai, galera. É impossível. Esqueçam isso. Não vai classificar. Mas se por um milagre acontecer é porque foram todos esses esquemas aí. Mas não vai classificar. Esqueçam isso, por favor. Não coloque essa perspectiva aí na cabeça. O negócio é lutar para não cair. Então, para classificar, precisa de tudo isso aí acontecer, mas para não rebaixar, manter na Série C,
Só depende dele. É só empatar. Fazer o que faz de melhor no campeonato. Só empatar. Não precisa fazer mais nada. Não precisa ganhar jogo. Não precisa fazer gol. É só não tomar gol. É simples e acabou. Beleza? É só fazer isso. Para se livrar do rebaixamento, o Dogão pode depender somente de si com um empate ou uma vitória contra o Caxias. Não vai ganhar do Caxias. O Caxias é o melhor time da Série C. Tem que torcer e para empatar esse jogo. Entre os 5 cenários possíveis, 4 favorecem a permanência do Maringá e apenas um cenário rebaixa o Maringá. Então, de 5 cenários possíveis, apenas um nos rebaixa. Alerta lá, hein? Confira. Uma vitória do ABC, Maringá se salva. Empate entre ABC e Itabaiana, o Maringá se salva. Vitória do Itabaiana mais derrota do Anápolis, o Maringá se salva. Vitória do Itabaiana mais empate do Anápolis, o Maringá se salva. O único problema do Maringá, caso o Maringá perca o jogo. A gente tem que pensar nisso, certo? Se o Maringá perder o jogo, o Itabaiana e o Anápolis ganharem os seus jogos, aí o Maringá rebaixa. Então, o Maringá precisa mesmo empatar, precisa ter alguma coisa, um pontinho positivo, um pontinho nesse jogo. Ou torcer para qualquer coisa dessa aí acontecer. Ó. Beleza? Então, essa é a situação que se enfiou o magnífico Maringudo. Então, aqui um resumo, né? Como você acabou de ver, a situação do Maringá é fácil, é tranquila, mas não é ao mesmo tempo porque é perigosa, né? É o famoso 2-0. 2-0 dizem que é o resultado mais perigoso. Então, para você entender a situação do time, para você entender que, em resumo, o que precisa acontecer para o Maringá se salvar do rebaixamento? Empatar. Empatou, beleza. Venceu? Melhor ainda. Se vencer, ainda existe lá longe no horizonte uma possibilidade de subir, de passar de fase. Não vai passar. Se acontecer do Maringá perder, aí ele vai depender de uma vitória do ABC, empate do ABC e Itabaiana, ou uma vitória do Itabaiana mais derrota do Anápolis, ou vitória do Itabaiana mais empate do Anápolis. Isso se o Maringá perder. Agora, se acontecer do Maringá, para o Maringá ser rebaixado, é o seguinte: o Maringá precisa, se o Maringá perder no caso, o Itabaiana e o Anápolis vencerem seus jogos, aí acabou. Aí é o lastimável rebaixamento que a diretoria tanto buscou, né? Que esse time incompetente tanto foi atrás. E é isso. Então, esse é o resumão de tudo que o Maringá precisa fazer ou não para se classificar. Como que tá a classificação? Vamos dar uma olhada na classificação aqui, ó. Essa é a classificação do campeonato até agora. Então, o Itabaiana e o ABC ali tem confronto direto, o que é bom. O Anápolis, não lembro com quem que vai jogar. Tem a tabelinha aqui ó, dos próximos jogos também. Estão aí, a gente acabou de ver. O Anápolis vai enfrentar o Botafogo. O Botafogo tá ali ó, no meio da tabela. Vai tentar se classificar também. Então é essa a situação do nosso grandioso Maringudo. Beleza? Curtiram essa análise sensacional? Espero que sim, porque eu fiz com muito carinho. E muita preguiça. Porque eu sou assim. Espero que vocês curtam aí, sigam nossas páginas e se inscreve aqui também no nosso canal. Beleza, meu querido? Sou muito grato aí pela atenção de vocês. Um beijinho e tchau. Esse foi o tchau do filhotinho de torcedor que eu tenho aqui. Tchau.